E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação periódica dos elementos. Para isso, antes de mais nada, a gente vai observar uma tabela periódica. Bom, na tabela, os elementos eles estão ordenados em linhas, que são chamadas de períodos, e em colunas, que são chamadas de famílias. Ok? Bom, nesses períodos e nessas famílias, a gente tem uma ordenação dos elementos. No caso dos períodos, os elementos eles estão ordenados por ordem de número atômico, ou seja, no período 1, eu sempre vou ter a sequência dos elementos com o número atômico 1, com o número atômico 2. Quando passa para o período 2, eu continuo com essa mesma sequência, os elementos de número atômico 3, 4 e assim por diante, isso completando toda a tabela periódica, ok? Já nas famílias, nós temos os elementos em ordem de propriedades químicas semelhantes. Isso quer dizer que a cada grupo que eu olhar na tabela periódica, a cada família que eu olhar da tabela periódica, por exemplo, essa daqui, a última, todos esses elementos químicos aqui, eles estão ordenados com propriedades químicas semelhantes. Bom, os elementos eles também podem ser classificados por grupos na tabela periódica e não só por famílias. A gente vai falar um pouquinho de cada grupo, tá? O primeiro grupo que a gente vai falar são dos metais alcalinos. Os metais alcalinos eles pertencem à família 1A, exceto o hidrogênio. Então, o hidrogênio não faz parte do grupo dos metais alcalinos. A gente já vai ver o porquê, tá? Por que eles recebem esse nome? Porque eles reagem facilmente com a água, ok? Bom, o próximo grupo são dos metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos são o grupo 2 da tabela periódica, a família 2, e eles recebem esse nome porque eles reagem com oxigênio e formam óxidos, que antigamente eram chamados de terra, tá? Então, além deles terem propriedades semelhantes com os metais alcalinos, eles também reagem com o oxigênio, formando os compostos terrosos, que antigamente eram conhecidos. Bom, o próximo grupo que a gente vai falar são dos metais de transição. São todos esses elementos aqui, mais esses dois elementos aqui que a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Eles são esse grupo é o maior grupo da tabela periódica e ele concentra praticamente todos os metais. Bom, dentro dele nós temos também a série dos lantanídeos, que é essa série que é representada por esse único quadradinho aqui. Ela se estende externamente à tabela periódica, tendo todos esses elementos, ok? É a série dos lantanídeos. Ela recebe esse nome exatamente porque o primeiro elemento químico é o lantanídeo. A série dos actinídeos também recebe esse nome exatamente pelo fato do primeiro elemento químico ser o actinídeo. E ele está representado nesse local aqui dos metais de transição interna, ok? Então, se estende externamente a tabela. Bom, aqui nós temos a representação dos outros metais ou semimetais. Bom, em algumas tabelas vocês vão ver algumas divisões a mais, tá? Mas atualmente a IUPAC ela divide a tabela periódica dessa maneira. Então aqui os outros metais eles representam esses elementos que estão aqui. Então ela engloba alguns metais e alguns semimetais. O outro grupo que a gente vai falar são dos ametais. Os ametais são esses elementos aqui, ok? Eles constituem 15 elementos e eles têm a maior abundância no universo. São alguns exemplos deles: o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Então, apesar deles serem em menor quantidade na tabela periódica, em quantidade
no nosso planeta, eles estão em muito maior comparado com a quantidade de metais existentes, tá bom? Alguns autores classificam os ametais, dentro dos ametais, o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio, na maioria das vezes, se comporta com características semelhantes aos ametais, mas isso não quer dizer que ele seja de fato um ametal, porque o hidrogênio ele é um elemento sozinho na natureza, ele tem características que pertencem somente a ele, ok? Por fim, a gente vai falar dos gases nobres. Os gases nobres, eles são esses elementos aqui pertencentes à última família da tabela periódica. E por que eles recebem esse nome, nobres? Primeiramente, todos são gases. Em segundo lugar, eles possuem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, eles já possuem uma estabilidade eletrônica. Então, eles têm dificuldade de se combinar com outros elementos químicos. Por isso que eles recebem esse nome de nobres. Ok, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!